Por que a temperatura, então, se a Terra é esférica, por que a temperatura aqui no centro, no Ártico, é somente menos 15 graus e na Antártida é menos 75 graus? Me responde. Me responde essa se você sabe, se você é inteligente. A distância do Sol para a Terra não é o mesmo sempre? Na Terra esférica, 150 milhões de quilômetros, e fica assim, fica girando, 150 milhões de quilômetros. Ué, por que no Ártico é só menos 15 e na Antártida é menos 75? A distância não é a mesma? 150 milhões de quilômetros? A distância não é a mesma? E aí? Ah, mas a Terra está inclinada. Por exemplo, se ela está inclinada aqui, ó, quando ela fazer a rotação, a outra parte de baixo também teria que pegar. Então a temperatura deveria ser a mesma na Antártida e no Polo Norte, no Ártico. E aí? Facilmente refutado também. Já acabou. Só esse argumento já destrói também a falácia da Terra esférica. Por que então que a temperatura... Agora eu vou comprovar aqui para você. Por que a temperatura então no Ártico é só menos 15 e na Antártida é menos 75? Ora, porque aqui no Ártico o Sol ele gira assim muito mais perto do Ártico e o Sol sempre aparece no Ártico. Por isso que aqui é só menos 15 graus e nós aqui é 40, né, 30 e poucos nessa região aqui. E aqui é só menos 15. E por que então aqui é menos 75? Ora, enquanto o Sol está aqui dando calor nesta região, aqui também vai pegar um pouquinho, mas é muito pouco. Quem estiver aqui vai poder ver o Sol, mas quem está lá, por exemplo, já não vai poder ver o Sol. E o Sol demora muito mais para fazer este contorno aqui de circunferência do que aqui no centro, no Ártico. Aqui demora muito mais. O Sol ele pega muito menos na Antártida. Por isso que lá é menos 75 graus. Tem muito mais noite lá. E no Ártico é só menos 15, o que já também comprova que a Terra é plana. Só um animal de duas pernas não vai compreender isso. Não, eu acho que até os animais de duas pernas compreendem isso. É incrível. É incrível. Cangurus têm duas pernas, duas patas. Eu creio que cangurus entendem isso. Não, o ser humano não. O ser humano se julga o inteligente. Não. Esse não consegue compreender essa verdade aqui. Não, ele não consegue, porque ele é um soberbo. Muitas pessoas perguntam sobre o Sol. Se a Terra então é plana, por que eu vejo o Sol descendo? Bom, na verdade é uma perspectiva. O Sol não está descendo, ele está se afastando. Eu vou mostrar aqui agora para vocês. Bom, aqui temos o exemplo claro disso. Num local árido isso é mais fácil de ser visto, porque não tem muitas gotas de água na densidade aí na atmosfera, então é mais fácil de ver. Veja que o Sol está diminuindo. Por quê? Porque ele está numa direção, ele está indo. Olha só, isso se chama perspectiva. O Sol está indo, exatamente como a Terra plana ensina. Aqui num outro local, olha essa filmagem. Você vê claramente que o Sol está se distanciando. Portanto, a Terra não está girando em torno do Sol, e sim o Sol que está indo. Aqui, mais uma perspectiva, ó, respondendo. Ó, olhe de onde que vem o Sol. O Sol está vindo. Olha o tamanho, ele vai aumentando. Ele vai aumentando né, na perspectiva. Isso se chama perspectiva, como você bem pode ver aí. Por isso que parece que o Sol está se pondo, né, lá, como se a Terra estivesse girando em torno dele. Mas na verdade não é isso, é uma perspectiva. Tá? Pode ver, ele diminui, ele se afasta, ele se aproxima e se afasta. Olhe ele se afastando e diminuindo de tamanho, claramente, na perspectiva mostrada. Olha só como ele já não está no mesmo tamanho, olha só, diminuiu e muito, entendeu? O Sol está muito perto de nós, em torno de 6.000, aproximadamente, né, 6.000 quilômetros de altura.
Veja como ele está tão perto que aí foi filmado de um balão. Olha como ele está muito perto. E aquela luz lá, ó, está dando nas nuvens, o que comprova que ele está pertíssimo e que não poderia estar aí a 150 milhões de quilômetros da Terra, como afirma a NASA. Entendeu? Isso é uma prova irrefutável que a Terra é plana. Aqui é o Ártico, seria o Polo Norte, né? Conhecido como Polo Norte, mas na verdade é Ártico o termo mais correto. O Sol nunca se põe. Olha só, nunca é noite no Ártico. Esse é o movimento do Sol. Lá nunca tem noite. O Sol está girando em cima da Terra durante grande parte do ano. Durante 6 meses do ano não tem noite no Ártico, porque o Sol fica mais próximo. E por isso que é verão lá nos Estados Unidos, na Europa é verão num tempo, e aqui é inverno no sul do Brasil, né? Isso já não é mais teoria, tá, pessoal? Isso aqui é fato. Tá sendo filmado aqui, ó. Olha só, o Sol, ele sempre fica visível no Ártico por 6 meses do ano. Então, comprovando que a Terra é plana, porque se a Terra fosse esférica, isto não poderia estar acontecendo. Aí muitos vão, os globaloides soberbos vão dizer, não, mas é porque a Terra está inclinada. Eu tenho que desenhar para você. Isto aqui é a Terra, suponhamos. Em cima o Polo Norte e embaixo o Polo Sul, que seria a Antártida. Ok. Vamos supor que isso aqui é o Sol. A bolinha Wilson. Ok, vamos ver se você consegue entender. Se o Sol estivesse parado e se a... Deixa eu botar mais no centro. E a Terra estivesse girando em torno dele, fazendo esse movimento aqui. Olha só, em primeiro lugar, eles dizem que a distância do Sol para a Terra é 150 milhões de quilômetros. Isso é uma falácia. Nenhum calor chegaria a essa distância. Tá? E são 150 milhões de quilômetros. Você não tem nem noção do que é isso, porque você nunca viajou isso aí. Enfim. Mas é uma distância impossível de calor chegar a uma distância dessa. Mas voltando aqui. Por que o Sol, né, não poderia ficar aqui nesse estilo se a Terra fosse esférica? A Terra ficaria um pouco inclinada, levemente inclinada, vou chegar um pouco mais perto. Inclinada, né? O norte ali, e o Sol parado aqui. A Terra ficaria girando em torno do Sol. Bom, ela giraria aqui com o movimento de rotação e translação. São os dois movimentos. Num momento, o Sol estaria visível no norte, porque a Terra estaria nesta rotação aqui. Só que a rotação continua, ela vai girando na rotação. E no outro momento, não poderia. Teria que haver sombra nesta parte aqui do Polo Norte e aqui Sol. Continua a rotação. Deveria então agora haver Sol aqui e sombra aqui. No entanto, não acontece sombra. Não acontece sombra. A Terra. Os globalistas dizem que a Terra está inclinada, mas cientificamente vemos que nunca há noite lá. Veja, sempre o Sol é visível. Isto aqui só é possível se a Terra for plana. É a única forma, porque o Sol está girando mais próximo do norte, entendeu? Aqui, ó. Por isso que ele é visto toda hora aqui. E na Antártida, não. O magnetismo pode explicar como os corpos celestes estão flutuando pelo céu. Apesar de serem mais densos que o pouco ar existente a 5.000 km de altitude, a altura provável em que eles estejam. Olhe isso. Esse concreto aqui é muito pesado. E ele está flutuando, porque aqui tem magnetismo. E é sobre isso que vamos falar agora. Olha esse celular, está flutuando e carregando ainda. O celular está carregando e flutuando. Isso é uma das tecnologias que o Tesla estava estudando. No vídeo anterior, o Sol possui um campo eletromagnético que interage com os gases mortos, produzindo parte da luz do dia. Tudo indica que a Lua também possui um campo magnético. A influência desses corpos é muito... Quai, seu app de vídeos curtos.